E vamos ao nosso recado de hoje, obviamente falando sobre o Brasil e coronavírus, né? Olha, é o seguinte, o próprio Mandetta, o nosso ministro da Saúde, ele deixou bem claro que nada é estável nessa pandemia. Tudo pode ser mudado, pode ser trocado, pode ser revisto, porque é dinâmica. E como sendo dinâmica, se num tempo estava mais ou menos equacionado que o presidente pedia para a abertura, fazer a sua força junto aos pobres, inclusive participando de reuniões, indo nos lugares de Taguatinga e nos lugares ao redor de Brasília, onde existem os mais miseráveis. Por outro lado, o Mandetta fazia exatamente a contingência sobre o coronavírus na classe média e classe alta. Mas as coisas mudam, nenhum país é igual ao outro. E agora o presidente chama atenção e exatamente ele está certo, porque o número de contaminados em vários estados do norte e do nordeste é inexpressivo. E além de ser inexpressiva, a letalidade é menos ainda. E a letalidade está pegando só realmente aqueles mais velhos, 92, 94, 98 anos, e são aqueles que trazem algum grau de morbidade. Nós não podemos nos dar ao luxo de ficar sem postos de trabalho, porque o Brasil quebra. Então é evidente. Ou seja, não se morre de coronavírus, e até se morre também, porque ele vai ser disseminado, não adianta, é fatal. Mas morre mais cedo até pela miséria, pela pobreza, pela falta de alimentos, porque o Estado não tem condições de manter essa situação durante muito tempo, além de 2 meses. E não tem por quê? Por causa do PT, por causa dos partidos comunistas, que não deixaram nada, deixaram os copos ralados. É óbvio que existe daí uma trilogia formada pelo Congresso, formada pela OAB, formada pelo STF, formado por aqueles que são especialistas no quanto pior melhor, porque levam vantagem, os empresários desonestos, aqueles que roubaram muito durante os governos e que querem que continuem roubando, eles querem derrubar Bolsonaro. Isso aí está claro. Então, é uma questão de bom senso. Por que não por que não criar esta abertura paulatina? Por exemplo, os restaurantes, eles já se saem pelo delivery, não é o ideal, mas é alguma coisa. O restaurante aceita a encomenda e entrega pelo delivery. Claro, vão ter um prejuízo porque as pessoas não vão ao restaurante ali para sentar, etc. Agora o comércio, por que não criar, por exemplo, sistemas, e começa por esses lugares onde tem menos penetração do coronavírus, sistemas do tipo assim, só podem trabalhar no comércio aqueles funcionários que passam por um teste do próprio dono do comércio. Ou seja, que eles sejam testados na febre, com termômetro, não tem febre, não tem tosse, uma tosse que seja realmente algo perigoso, que traga realmente sinais de que ali é uma tosse muito forte, e esses funcionários poderão trabalhar. Então, esses funcionários trabalhando. Agora, e o público? Muito bem, e eles vão trabalhar com máscaras, evidentemente, certo? Agora, o público penetraria na loja, é claro que para testar febre, etc., é meio difícil com o público, mas entraria dentro de um sistema de pouquíssimas pessoas, ou seja, o estabelecimento determina, só pode entrar 10 pessoas ou 12 pessoas que serão assistidas pelos funcionários, evitando a aglomeração. Fora isso, os outros têm que esperar na porta para comprar. Nem teria tanta gente assim, porque a economia está muito em baixa. Ou seja, seria uma maneira de aliviar essa questão dos postos de trabalho. Seria uma maneira dos brasileiros irem aos poucos já assumindo seus postos de trabalho. Assim como também aqueles que vendem balas na rua, aqueles que são os informais, que eles vendem ali a sua pamonha ou vendem qualquer coisa ali na esquina, não há movimento. Qual é o problema deles venderem ali? Nenhum, entendeu? Não tem contingente de muita gente nas ruas que possa determinar alguma propagação maior do coronavírus. O ministro Mandetta tem que examinar toda essa situação, porque por trás disso é óbvio que existe um movimento que é o quê? Um movimento dessa gente que, ou por ideologia maléfica de esquerda, ou por interesses pessoais, para não perder os seus altos salários e também uma enorme quantidade que eles têm de benefícios paralelos, eles querem que continue do jeito que está, né? O povo não é bobo, o povo está acompanhando pelas redes, está atento a isso, e nós temos que dar força a quem?
ao nosso presidente, que foi eleito, e a quem o ministro da Saúde é subordinado. A escolha é dele. Não podemos esquecer disso. Estamos em calamidade pública. E se estamos em calamidade pública, o nome mais forte, aquele que nos conduz, é o presidente. Temos que dar força a Bolsonaro.